Seja bem-vindo ao canal Coração Tricolor. Eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu vou falar aí deste assunto relacionado a Xerém, direitos econômicos, direitos federativos, essas coisas todas que fazem com que nós, torcedores do Fluminense, fiquemos sem saber até que ponto estes empresários que andam lá por Xerém, até que ponto isto influencia dentro do Fluminense, e não só isso, como também a distância entre o CT Carlos Castilho, Álvaro Chaves e Xerém, e que deixa isso um pouco assim, bastante espaço para que os investidores atuem à vontade em cima das pratas da casa tricolor, que são os moleques de Xerém. O que eu quero dizer basicamente é o seguinte: antigamente havia a lei do passe, né? Então a lei do passe, não avance não, que eu vou ser rápido aqui, tá? E é bom para refrescar a memória dos que já sabiam disso e para os mais jovens saberem também. A lei do passe, por exemplo, o jogador tinha o passe preso, era assim que se definia, ao clube. Por exemplo, Rivelino tinha o passe preso ao Corinthians. O doutor Francisco Horta foi lá e negociou com o Rivelino, o empresário do Rivelino, que era apenas o pai do Rivelino, o famoso seu Nicola, e com o presidente do Corinthians. Pronto, acabou. Resolveram isso. Por volta de 1998 foi extinta a lei do passe, foi criada com a Rei Pelé, já que a Lei Pelé, já que o Pelé era no governo de Fernando Henrique Cardoso, ministro extraordinário dos esportes, e a lei do passe tinha uma conotação muito ligada à escravidão, e o Pelé, como um rei e como um afrodescendente, rei do futebol, e essa escravidão aí também, essa chamada escravidão que foi nociva para alguns jogadores, não é? Como Paulo César Caju, que foi um notório lutador contra essa lei do passe, né? E outros não afrodescendentes, como o Afonsinho, mas Jairzinho também teve problemas nisso, e o Cláudio Adão, talvez o fato do Cláudio Adão ser um jogador cigano, não ter se fixado no Fluminense, que foi onde ele se encontrou depois que saiu de Santos e Flamengo, isso talvez estivesse ligado a essa escravidão que a lei do passe propiciava e que prejudicou também jogadores como Kleber, que o Horta não liberava o Kleber de jeito nenhum. O Kleber só conseguiu sair do Fluminense em 81. Mas tinha coisa boa também. O Fluminense só conseguiu manter a defesa, que veio desde a Taça de Prata de 70, campeão brasileiro de 70, até a máquina de 75, graças à lei do passe, que também dava essa estabilidade. E aí, com a Lei Pelé, você pode, assim, falando muito por alto, resumindo muito, o passe ele é substituído por duas coisas: direitos federativos e direitos econômicos. O direito federativo é aquilo que vincula, assim como o passe vinculava o jogador ao Fluminense, agora é o direito federativo. Então, vamos supor John Kennedy. O direito federativo dele agora é do Fluminense. Então, ele está vinculado ao Fluminense. Aí assina um contrato com o Fluminense e o Fluminense inscreve ele nas competições, pelas quais, através desse direito federativo obtido pelo Fluminense, o John Kennedy, então, jogador do Fluminense, por esse direito federativo, defenderá as três cores que traduzem tradição. Há também os direitos econômicos. Aí os direitos econômicos, aí é que a figura do pai, sai o seu Nicola, Suderge informa, entram os investidores. E como é que eles conseguiram? A exceção hoje é o pai do Neymar, que é o empresário do Neymar. Então, aos poucos, e principalmente, no meu modo de ver, vindo da base,
que existiam as pratas da casa, só para falar no Fluminense, né? O Fluminense sempre foi um celeiro de craques, foram aparecendo esses empresários ou advogados, investidores, e aí foram levando na conversa, olha, seu Nicolau, olha, agora não tem mais a lei do passe, agora são os direitos federativos e os direitos econômicos. O seu Nicolau, mas não é a mesma coisa? A lei do passe agora não é dividida em direitos federativos e direitos econômicos? Sim, o direito federativo sim, mas os direitos econômicos é o seguinte, seu Nicolau, que vai ser difícil, tem que negociar aí, não é? Cada vez que o seu filho for transferido, sair do Fluminense, e aí agora fica mais fácil ele ser transferido, eu vou ganhar um percentual, o senhor vai ganhar um percentual, o jogador vai ganhar um percentual, e há também outros investidores além de mim. Existem também as marcas, né? Nike, né? Apesar, por exemplo, da Umbro ser a fornecedora do material esportivo do Fluminense, um investidor, como a Nike, pode ser a investidora daquele atleta ali. Então o cara vai usar a chuteira da Nike, né? Ou sei lá o que, cueca da Nike, ou sei lá o que da Nike, ou da Adidas, apesar da camisa ser, do uniforme ser Umbro. E por aí vai. Existem vários investidores e a FIFA tenta limitar isso ao máximo, mas o fato é que o clube tem os direitos federativos vinculados ao contrato de trabalho e o investidor tem os direitos econômicos. E a FIFA tenta controlar essa quantidade de investidores, porque tem um investidor do investidor, o investidor do investidor, um é empresário, o outro é uma marca, o outro é não sei o quê, o outro e por aí vai. Então, a coisa não ficou mais muito fácil para simplesmente o pai do jogador empresariar o jogador. Criou-se uma confusão muito grande e o que se vê hoje é, por exemplo, o que está acontecendo no Fluminense. São tantos empresários, empresas tão grandes que têm tantos jogadores e que principalmente estão lá atuando em Xerém, que a gente não sabe até que ponto isto influencia no time principal do Fluminense, na escalação que o nosso treinador Renato Gaúcho tem em mente. Porque ele tem um plantel lá e cada jogador é de um empresário ou 2, 3 jogadores são do mesmo empresário. A gente não sabe até que ponto ele pode colocar 2 jogadores. Como é que isso é fatiado? Como é que o bolo é distribuído? Então, eu me lembro de uma entrevista do Renato Gaúcho no Grêmio, ele falando o seguinte: para que o clube seja um grande clube, ele tem que formar jogadores. Esses jogadores têm que passar pelo menos um ano no time principal e ganhar títulos. E aí, depois disso, é que esses jogadores devem ser vendidos. Então, quer dizer, cadê essa parte agora que está faltando no Renato Gaúcho de meter a mão nos jogadores, puxar e botar para jogar? Então, eu não sei até que ponto essa cara aí de desânimo do Renato Gaúcho nas entrevistas coletivas vem desse fato aí. Tá? Porque eu acho que a coisa está muito feia hoje em dia. Para vocês terem uma ideia, achei a matéria aqui antiga que fala o seguinte: Esquadrilha 07, próxima geração de joias do Fluminense, ficou um ano invicta e ganhou tudo em 2022. Tá? Olha o time do Fluminense qual era, dessa Esquadrilha 07. Davidson, Caio Borges, Gorgulho, Breno Brits e Wagner. Wallace Davi, Gabriel Renan e Riquelme Felipe. Matheus Reis, Isaac e Kevin Samuel. O torcedor do Fluminense ainda não sabe, mas essa escalação caminha para ser a próxima joia da coroa de Xerém, depois da geração de ouro e da geração dos sonhos, que nos últimos anos revelaram nomes como André, João Pedro, Luiz Henrique, Kaique, Pedro Queixudo, Matheus Martins, Martinelli, John Kennedy. Só para vocês terem uma ideia aí dos jogadores, né? Se for botar Gerson, Ayrton Lucas. Bom, mas vamos lá. O que eu quero dizer?
Esse Wallace Davi, volta e meia eu vejo lá na Flu TV, os coletivos. Ele era zagueiro, foi promovido a cabeça de área, o primeiro volante, o volante de contenção, como queiram, eu sou antigo, eu falo cabeça de área. A bola gruda no pé desse cara, meu irmão. Não sai não. Não sai não. É papo para quem quiser liberar o Facundo Bernal, libera. Entendeu? Esse Matheus Reis, que nasceu no México, eu acho que só nasceu, não sei, porque ele tem dupla nacionalidade, mexicano e brasileiro. Aquele técnico do ano passado, que eu esqueço até o nome, Mano Menezes, queria lançar esse moleque. O moleque teve problema no joelho, no ligamento. Aí depois de 8 meses está aí de volta. Né? O Isaac foi, e liberam assim, se o pai ou o tio, o irmão mais velho, o primo do Isaac, fosse um empresário, como era o seu Nicola, o empresário do Rivelino, eu duvido que deixaria um moleque de 18 anos ir para um país em guerra. Eu acho isso, me desculpe o termo, de uma escrotidão. E aí é que estão o direito federativo do Fluminense e o direito econômico do empresário, que não tem o cuidado e o zelo nessa hora que teria um parente se ele fosse o empresário do jogador. Isso é uma escrotidão sem tamanho. Começa por aí. Um moleque de 18 anos vai para um país em guerra. O Nino já é escroto isso. Botar qualquer um para ir para um país em guerra. É sobre isso que eu quero falar hoje. E estou falando já. Aí a gente ainda tem lá o Kevin Samuel, Kevin Tanque. Mas ninguém fala. Por que ninguém fala? Isaac foi. Tem o Matheus Reis agora se recuperando. E tem o Riquelme Felipe e o Wallace Davi. E tem o Fidelis e também o Schwindt, que eu não sei se são exatamente dessa geração ou se são mais velhos. Porque o Fluminense tinha todo um trabalho de ir passo a passo, sem queimar etapas, e esses moleques queimaram a etapa. Porque eles têm 17 anos, nasceram em 2007. Quase vezes 07. Entendeu? Então, eles têm 17 anos. Ano passado, agora fizeram 18 anos, em alguns, em 2025. Mas o Grupo City do Bahia levou alguns profissionais de base de Xerém que eram os responsáveis por essa transição lenta e gradual. Caras realmente responsáveis e especialistas nesse tipo de coisa. E assim, eu acho que não é à toa que alguns moleques são meio magros, né? E frágeis, como o próprio Matheus Reis, que se machucou aí, né? E talvez não fosse ainda a época dele já estar no time de cima. E aí, vocês vejam que a gente fala assim, Xerém, isso aqui tá tudo dividido, tá tudo, tem que desratizar, tirar aqueles empresários todos. Agora não tem jeito, não é mais lei do passe, é direito econômico e direito federativo, mas se fosse tudo ali em Laranjeiras, uma coisa só, o CT Carlos Castilho, Xerém e Álvaro Chaves, fosse um lugar só, eu acredito que o papel desses investidores seria muito mais, baixaria muito mais a bolinha, tá? Tem uma reportagem que eu perdi de um jogador chamado Emilson, que foi jogador do Fluminense e auxiliar técnico do Duque, técnico da Chuva, campeão de 73, de quem eu fiz um vídeo aqui através de uma crônica do Nelson Rodrigues. Não deixem de assistir esse vídeo, por favor. E o Emilson criticava muito isso, assim como Edinho. Edinho, que adoraria ser manager do Fluminense, falou aqui na minha live que eu fiz aqui nesse canal. O Edinho falou a mesma coisa. Eu gostaria muito de ser manager do Fluminense. Precisaria, né? Alguém de mais pulso do que o Paulo Angione. Alguém mais vivo, mais jovem, né? Mais viril. Ou o Felipe Melo, quem sabe? Né? Edinho, Felipe Melo. Eu acho que dariam excelentes supervisores. Você vai procurando onde você tem que procurar. Eu não sou jornalista, eu sou torcedor que faço aqui esse canal, então não vou dar fonte de nada não. Você procura aqui o João Pedro e Kaique, os investidores, né? Investidores.
Pro Manager, tá? Então a gente tem Savinho, ponta direita, né? João Pedro, o Kaique, que agora tá lá no Bahia, Grupo City, o Biel, Jetfé, que agora foi o Palmeiras, Marlon, Metinho, que saiu do Fluminense junto com o Kaique, lembram? Deixa eu ver onde ele tá. Basel, faço a menor ideia de ser isso. E tantos jogadores. Isaac, né? Kaique Almeida, zagueiro do Fluminense. Tome jogador. Só dessa Pro Manager. E lá no fim, not but not least. O último, não tem nem foto. 18 anos de idade. Esse que eu acabei de falar, da geração Esquadrilha 07. O Wallace Davi. Então vocês viram os nomes dos jogadores todos que são dessa Pro Manager. O Wallace Davi. Então não se espantem se o Wallace Davi for o próximo a sair. E aí por isso a cara do Renato Gaúcho, que ele precisa talvez lançar esse moleque para fazer as funções que o Bernal faz, cabeça de área pegador, e que saiba sair jogando. E é da Pro Manager. Ele pode mexer? Pode, não pode? Como é que não é? Não, nesse aí você não pode mexer não, Renato. Você bota ele para treinar só de vitrine. Só paisagem. Aí você pega o Matheus Reis, que se recuperou agora. Nasceu na Cidade do México. Tem dupla nacionalidade, brasileiro e mexicano. Energy Sports. Esses investidores, eles têm Gabriel Jesus, Fred, deve ser aquele Fred que tomou aquele esporro do Neymar na Copa, né? Tá lá no Fenerbahçe. Olha quanto jogador. Matheus Reis, tá lá. Fimage, tudo junto. F-Image, Fimage, sei lá. Alexandre Jesus, aquele que passou pelo Fluminense, que o Diniz queria botar de lateral esquerdo, queria não, botou, o cara ficou pé da vida, xingou o Diniz e tudo no jogo. Vitor Eudes, goleiro lá da gente. Fábio, né? O grande Fábio, São Fábio, né? Ele mesmo, tá? O Anderson Moreira faz parte aí também. Aí, Forza, carreira esportiva. John Arias. Lucas Claro. Aí você vê aqui, valor de mercado Lucas Claro, 400 mil euros. Ele que está num time impronunciado, pelo Iupspor, sei lá. 33 anos só o Lucas Claro. Era tão ruim assim o Lucas Claro para sair do Fluminense? Aí é que tá, né? Direitos federativos e direitos econômicos. O clube só tem os seus direitos totais no que diz respeito ao direito federativo. Direito econômico, não. E eu me lembro que teve uma época que a dupla de zaga do Fluminense chegou a ser formada por Digão e Lucas Claro. Não eram dois garotos, mas eu acho que era muito melhor do que isso que está aí hoje, né? O Manuel ainda está melhorzinho, mas esse Freitas eu não consigo acreditar. E o valor do passe desse Freitas, passe dos direitos econômicos dele, eu acho que o dobro do Thiago Silva. Aí, ó, eles têm o Lucas Claro, eles têm o Thiago Galhardo, fanfarrão, né? E alguns treinadores aqui, inclusive o Alex, que está lá no Operário, e que realmente foi o craque Alex, né? Tudo muito engraçado demais. Porque a gente vai fazendo ilações, não é? Não adianta, a gente, não, mas isso aí é teoria da conspiração. Porra, é o que eu sempre falo, toda vez que entra um reforço pela porta da frente, sai. O Soteldo, quando veio, quem saiu pela porta dos fundos foi o Lelê, que não é mulher que tirei, não. Mas sério agora, sem sacanagem. Everaldo é melhor que o Lelê? Hein? Everaldo é melhor que o Lelê? Porra, peraí, bicho. Veio Soteldo, saiu o Lelê. Agora vem Santi Moreno. E esse outro, Lúcio Costa, saiu o Isaac. Toda vez é isso? Quando o Agostinho Canobi veio, saiu o Isaac, o outro Isaac, que jogava de ponta esquerda no lugar do Keno na época do Diniz. Todos, sem exceção, entra um reforço sul-americano pela frente, sai um moleque xerém pelos fundos. Agora a ligação do presidente, Mário Bittencourt, Fluminense, detentor dos direitos
federativos com os detentores dos direitos econômicos. E aí fica o Renato Gaúcho no meio. É complicado, hein? É complicado. Carlos Leite Esportes. Quem é que eles agenciam? João Gomes, que está lá junto com o André, do Wolverhampton. Gerson. Paulinho, do Palmeiras. Aí vocês veem a quantidade, hein? Marco Júnior, ainda existe, 32 anos, começou novo também, né? Fagner, Cássio, Renato Augusto, que teve a dignidade de chegar e dizer, não, chega, não dá mais para mim. Gil dos Santos, João Neto, centroavante, clássico. Ainda está lá no Portimonense, mas emprestado, ainda é do Fluminense, viu? Valor de mercado, 175 mil euros. OTB Sport. Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Hércules, nosso Hércules. Isidro Pita, que tem 7 gols no Campeonato Brasileiro, né? Enquanto que o Cano tem 5, o Everaldo nem sei. E o John Kennedy nem joga. Marquinhos, que saiu do Fluminense ano passado. Isso aqui ele dá por ordem de mais caro, tá? O mais caro, o valor de mercado do maior é 10 milhões de euros. 10 milhões de euros, Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Segundo lugar, o Hércules, 7 milhões de euros. Tá? Terceiro, Isidro Pita, 6 mil e 5.500 Marquinhos. E tanto, é muito jogador, bicho. Muito jogador. Como é que, o Rony, não é outro Rony. Como é que vai fatiar tudo isso, dividir tudo isso? Quem joga, quem não joga? Hein? Não, esse joga. Não, mas espera aí, você está botando 3 jogadores do outro empresário, o treinador? Aí não dá. Pô, e o meu? Como é que fica? Ó, quem é? Agenciado por esse OTB Sport. Kevin Samuel. Kevin Samuel. O Hércules veio e não saiu o Kevin Samuel, né? Então, não sei se com brasileiros não tem isso. Kevin Samuel. Também agenciado aí por essa, uma das maiores agências, pelo nível dos jogadores que vocês viram aí e o valor, né? O segundo, primeiro mais caro, o goleiro do Corinthians, e o segundo mais caro, o Hércules, terceiro, Isidro Pita, e quarto, Marquinhos. E aí a gente continua. É porque, sabe por que eu estou fazendo isso? Porque é muito fácil a gente chegar e ficar falando, porra, Xerém, porra, tem que desratizar, que não sei o quê. Porra, CT Carlos Castilho é longe de Álvaro Chaves, os dois são longe de Xerém. Entendeu? Por que você tem que abordar o moleque aí, meu irmão? É fácil. Fácil. Antigamente não, esse Emilson dava o exemplo, falecido, ele já. Nós almoçávamos, jantávamos, tomávamos o café da manhã lá junto com os jogadores profissionais, nós que éramos juvenis. E não tinha, ninguém chegava na gente para sediar, para falar de outro assunto, para falar desse tipo de assunto. Não, mas com esse afastamento, lá em Xerém, Bertolucci. Esse Bertolucci é um dos maiores, e os lobistas lá para aprovação da Lei Pelé no Senado, no Congresso, na Câmara e no Senado, da época já, nos anos 90, era o principal Juan Figuer, que era um uruguaio, que era um dos maiores empresários que tinha. É só vocês pesquisarem. E o novato aí, início de carreira, este. Tá? Então ele vem desde o começo. O Juan Figuer nem vivo você está. Então essa Bertolucci, essa agência, começa com Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Matheus Cunha, Andrei Santos, Marquinhos, zagueiro. Aí vai. Pedro Queixudo, 22 milhões de euros. Andréas Pereira, que agora o Palmeiras pegou, né? 18 milhões de euros. Caio Henrique, lateral esquerdo. Everton Cebolinha. John Kennedy. Caio Jorge, John Kennedy. O que interessa é o John Kennedy. Os dois com o mesmo valor de mercado, 7 milhões de euros. John Kennedy. Tá? Então tá aí o JK. Que o Everaldo joga muito mais que ele, né?
Agora, será? Será que o Renato Gaúcho acha isso mesmo? Que o Everaldo joga mais que o JK? Será que o Renato Gaúcho ele pode se mexer à vontade? Ele diz que é pago para pensar. Ele pensa, mas ele pode realizar o que ele pensa, botar em prática? É brabo, hein? Porque quando você entra nas letras e nos números, é que tu vê o tamanho da pemba. Mais um, Alexander. Agora tá aí no Atlético. Alexander tá lá. Thiago Maia. Ó. O Alan, que era do Fluminense, agora tá no Flamengo. Oscar. Tá lá sem fazer nada no São Paulo, né? Até onde eu sei. Quanto jogador? Meu Deus, é muito jogador, cara. E ele? Lima. 2,5 milhões vale o passe do Lima, né? Direitos econômicos. Lima. Aí as pessoas vão dizer, então tá explicado, o Lima é do Bertolucci, porra, então por isso que o Renato tem que botar ele pra jogar, mano. Não sei se é assim não, filho. E o JK não joga por quê? Porque só pode ter um do Bertolucci no time? Não é mole não. Davi Luiz, tá lá no fim. Gabriel Pirani, lembram dele? Acho que fez um gol do título da Taça Guanabara, não fez? Olha aí, Gabriel Pirani, Bertolucci também, DC United. Tá lá jogando. Meu Deus. Natan, lembra do Natan? Giovanni Manson, né? Que ficou no Fluminense, foi até pro Mundial, não jogou nada. O Diniz não botava esse moleque pra jogar de jeito nenhum. Lembram dele? Desse Giovanni? Marcelo Pitaluga, nosso goleiro. Quer dizer, o empresário do Pitaluga é um e Fábio Vitor Eudes tem o mesmo empresário. Tá bom? Ou vocês querem mais um pouquinho? Faro Esportes, Agostinho Canóbio e muitos outros aqui, tá? Cada um desses é muito, tirando o do Fábio e do Cano e do Ganso, é muito jogador, meu irmão. Link Sports. Estevão, Ederson, Yuri Alberto, Vitor Roque, Rafael Veiga, Cauã Elias, Riquelme. Cauã Elias e Riquelme. O nosso Riquelme. Esquadrilha 07. Guga. Quer dizer, o Guga joga, o Riquelme não joga, o Cauã Elias já foi. 4 páginas. Renato Kaiser, que também tem 7 gols no campeonato, e o Cano, todo aleijado, ferrado, tem 5, né? E esse Everaldo, não sei quantos. Treinadores. Ramon Dias. O buraco é fundo, hein? O buraco é fundo. Meu irmão, é muito jogador. René. Olha aí, René. E o René joga? Joga. René joga. REC Esportes. Arthur, volante. Everson, goleiro do Atlético Mineiro. Diego Rosa. Keno. Esse tem pouco, mais modesto. Esse investidor dos direitos econômicos. As pessoas fazem as coisas no Brasil sempre com uma capa, né? Não, porque a lei do passe vai acabar, então é uma espécie de nova carta de alforria. Aí, ó. A carta de alforria. O jogador toda hora querem tirar. Vocês acham que já querem tirar o Facundo Bernal do Fluminense? Por quê? E aí todos esses investidores ganham nessa transferência. Everaldo, Quirate Esportes. Everaldo, 500 mil euros, o valor do direito, dos direitos econômicos. Pericles Chamusca, tá? Treinador do Al Taun, deve ser lá na Arábia isso. Deve estar ganhando um dinheirão lá, pelo menos. Vel Sport, 1. German Cano. Valor de mercado, 800 mil euros. 37 anos. É o cabeça aí dessa Vel Sport. É o nosso grande ídolo German Cano.
Mas ainda vou chegar com mais surpresa para vocês. Kevin Serna diz que não tem empresário. Kevin Serna não tem empresário? Apesar dele não estava reclamando que ele foi barrado no Mundial. Aí não sei. Forward Team. Ganso. Murilo, zagueiro. Robson, ponta direita. E Ganso, meio ofensivo. O valor de mercado do Ganso, 400 mil reais. 400 mil euros. Tudo, se eu falei alguma outra moeda, tá? É tudo em euro. Vamos ver aqui. Elenco Sports. Nino. O valor do Nino, 11 milhões. Nonato. Emprestado pelo Santos, que é o que consta aqui. Eu acho que quando o Nino foi, o Nonato veio, não foi? Da outra vez eles jogaram juntos, mas ano passado, quando o Nino foi embora, veio o Nonato. Pode ser que seja por causa disso aqui. Pode ser. São tudo especulações na nossa cabeça de torcedor doido, maluco. Que a gente fica doido com isso, né? Um troço desse não é pra ficar doido? Oscar Bentancur. Facundo Bernal. Aí agora no tal de Abad Esportes. Terceiro da lista, pelo valor de mercado, 2 milhões de euros. Cracaço, Gabriel Fuentes. Eu jogo mais que ele. Eu jogo mais que o Gabriel Fuentes. Score Football. Encabeçando aí 40 milhões de euros. Do Manchester United e Lisandro Martinez. Francisco Ortega, Fausto Vera. Federico Redondo, que o Fluminense tentou levar. Elche. 5 milhões de euros. Se dependesse só do Fluminense, tinha dinheiro, né? Filho do Redondo. Putz, 8 páginas, meu irmão. É muito jogador, bicho. É muito jogador. Cudê, treinador. Voivoda, treinador. Fora os treinadores em formação, é mais de 20. E os auxiliares. Que isso, bicho? Como é que vai como é que vai? Como é que os caras vão... Investidores, né? Empresários, investidores, como é que eles vão negociar isso dentro dos times? Os times só têm os direitos federativos, caceta. Não tem mais os direitos econômicos. Então vocês acham que até que ponto a soberania do Renato Gaúcho não pode haver? Não é possível. Com tudo isso aqui que eu estou mostrando para você, destrinchando letras e números, não é possível. O Renato, me desculpe se eu estou falando merda. Renato, eu sou teu fã desde que você era jogador. Não sei se isso é verdade, se essas minhas especulações, tá? É porque, porra, cara, desde que o Diniz veio pro Fluminense que eu queria que você viesse. Sabe? Eu falei, citei você aqui, você falou que primeiro o clube tem que formar, depois tem que passar um ano o jogador, prata da casa, jogando, e depois ser bem vendido, depois conquistar títulos, ser vendido. E você não bota nem o John Kennedy. Eu não posso crer que isso seja coisa da tua cabeça pensada, como você diz que é pago para pensar. Você pensa, mas na hora de realizar, botar em prática, você não consegue, cara. Você me desculpe se eu estou falando um monte de merda aqui. Mas é que eu estou querendo entender a cabeça de um cara que é meu ídolo. Não só como ex-jogador de futebol e técnico, mas como jogador de futebol e técnico. E para mim você é uma figura só, Renato. Eu estou desde cedo pesquisando essa merda aqui, para tentar entender. Para tentar entender que influências isso pode ter. E não só o Renato, mas o Mano Menezes, o Diniz, o Roger Machado, os outros. Imagina o cara que é empresariado também, que nem o Ceni. Porra! O Renato, pelo que eu pesquisei, não tem. Não tem empresário nenhum. Freitas. Score Football. Tá? Valor de mercado do Freitas. Vamos lá. 2 milhões. Paulo Tonieto é o único. Thiago Silva, só. 700 mil. O valor de mercado do Thiago Silva, enquanto o do Freitas vale 2 milhões de euros. Não é condizente com a realidade? Tudo isso aqui não é condizente com a realidade? Não é? Nós, pamonhas, torcedores, tricolores, nós somos os únicos, sempre falo essa porra aqui, a gente é o único que paga, eu sou sócio torcedor, a gente é o único que paga
e não pode fazer porra nenhuma. É o único, é o torcedor. Eu, como sócio torcedor, todo mês estou lá. Já está no cartão de crédito, já vai automático. MAB, gestão de intermediações. Vamos terminando, tá? Samuel Xavier. Valor de mercado, R$300 mil, é o segundo, está encabeçando aí em segundo lugar, tá? Lúcio Flávio, olha o problema. Eu acho, sei lá, eu acho meio antiético. Problema dos caras, meu irmão. Martinelli, nosso cacaço. Eu estou falando de verdade, que eu acho o Martinelli. A lista dos agentes do Martinelli, tá? ADM Sport. Começa com Samuel Lino, esse que fez esse primeiro gol aí dos 8-0 do Flamengo, que está em 8 ao patamar agora, né? 22 milhões de euros. Quem é esse cara que eu nunca ouvi falar na minha vida? Pra valer essa porra toda. Só pra falar em termos de Flamengo, ele é o Júlio César Urigelli? Um gol cagado, o cara foi na ponta esquerda, chutou olhando pra cruzar, bateu no cacete do pé do cara do Vitória, debaixo da perna e entrou. 1 minuto de jogo. Segundo, um tal de Bento Goleiro, 11 milhões de euros, ao Nasser. Terceiro, nosso querido volante Martinelli, Matheus Martinelli, 10 milhões de euros, valor de mercado. Tá? Meus amigos. Não é mole não. Já vai para 1 hora de vídeo, só que eu vou editar. É que eu faço com o celular e não tenho a tecnologia para botar a tela. Não tenho câmera. Então o Coração Tricolor conta com a ajuda de vocês, com seus comentários precisos e preciosos. Se você gostou desse vídeo, não é? Comente, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Você que já é inscrito, continue dando sua força aí, tá? Porque 1 hora de vídeo que eu vou ter que sair cortando, que eu não tenho câmera, não tenho condições, não tenho tecnologia para editar. Tá? Os investimentos, o Vilela não bota lá cenário devastador, meu então, pô, parece até Ucrânia isso aqui, meu irmão, tá? Mas graças a Deus é o que a gente tem e o que dá para fazer. Conto aí com a colaboração de vocês aí, tornando-se membros do canal, valeu demais, o Pix, tá? Pô, tem 3 mil inscritos no canal, galera, tem 3 mil inscritos no canal. Se toda vez que eu fizesse um vídeo, vocês colaborassem com R$1, porra, isso aqui já estava uma super produção, um estúdio aqui melhor que o estúdio do Sentimento Tricolor, tá bom? Saudações tricolores e até o próximo vídeo.